O sertão é o mundo. Essa expressão é de um dos personagens mais importantes de Guimarães Rosa, e ela descreve de maneira muito precisa qual é o conteúdo e tema central de seus textos. A ideia de um sertão onírico, cheio de transcendência e simbologia. Exatamente o mesmo aqui do livro Campo Geral. Fiquem comigo e vamos conhecer um pouco desse menino Miguelim narrado no texto. A terceira geração modernista, ou geração de 45, é aquela que faz parte de Guimarães Rosa, marcada por um amadurecimento dos autores e por uma maior liberdade no uso de tradições ou outras referências do passado. Guimarães tem uma perspectiva muito diversa de tudo aquilo que havia sido feito na literatura brasileira. Ele propõe uma literatura de criação de palavras, de reflexão sobre o sertão brasileiro, mas de experiências universais. Ou seja, é um regionalismo universalista, em que as pessoas, os sertanejos simples, vão ter experiências ou vivências que poderiam acontecer com qualquer um em qualquer local. E a retratação dessa maneira de dizer é muito simbólica. Uma linguagem que mistura poesia, música e prosa. Isso talvez seja uma das maiores marcas, ao lado, é claro, da perspectiva espiritualista e simbólica que os textos vão carregar. Um certo Miguelim morava com sua mãe, seu pai e seus irmãos longe daqui, muito depois da vereda do Frango d'Água e de outras veredas sem nome ou pouco conhecidas em ponto remoto no Mutum. No meio dos Campos Gerais, mais num covoão em trecho de matas, terra preta, pé de serra, Miguelim tinha 8 anos. Quando completara 7, havia saído dali pela primeira vez. O tio Terês levou-o a cavalo à frente da cela para ser crismado no Sucuriju, por onde o bispo passava. Da viagem, que durou dias, ele guardara aturdidas lembranças, embaraçadas em sua cabecinha. De uma nunca pôde se esquecer. Alguém que já estivera no Mutum tinha dito: é um lugar bonito, entre morro e morro, com muita pedreira e muito mato, distante de qualquer parte, e lá chove sempre. Essa narrativa contará a história do menino Miguelim, que mora com seus pais e irmãos numa região muito afastada no meio de Minas Gerais. A mãe, uma mulher muito bela e infiel, o pai, um homem ciumento e muito duro, e os irmãos, com destaque para o mais jovem, entretanto o mais querido de Miguelim, Dito, que tem um conhecimento diferente, uma criança que praticamente sabia do que ia acontecer. A nossa história, ela vai se passar de maneira muito simples e muito bela, simbolicamente pelos olhos desse menino Miguelim, que vai contar mais para um narrador em terceira pessoa aquilo que viveu. Essa narrativa conta a história desse jovem garoto que tem uma experiência, primeiro, de olhar para o Mutum, para a região de onde ele vem, e não saber exatamente por que a mãe não gostava, por que a mãe dizia que era feia, mas ele não sabia muito bem o que era feio e o que era bonito. Esse menino se marca por alguém que não conhece o mundo dos adultos e não compreende. O tio Terês, aquele que ele gosta bastante, tem uma ligação, que é o seu padrinho, acaba sendo expulso da região porque se interessa e tem um caso com a mãe do menino. Ele, que era irmão do pai do menino. A narrativa continua e um dos pontos centrais vai se dar quando Dito, o irmão tão querido, que auxiliava Miguelim a compreender o mundo, mesmo sendo ele um pouco mais jovem, pisa num caco e tem tétano, e acaba por definhar e morrer naquele lugar sem assistência médica, o que marca de maneira traumática este jovem garoto. Algum tempo depois, Miguelim, que já estava completamente inserido no mundo do trabalho e não vê conexão com seu pai, que era um homem muito violento, acaba ele mesmo ficando doente. E depois de uma discussão em que o pai descobre mais uma traição da mãe, este pai assassina um homem e acaba, num desespero, se matando. Miguelim, depois desse movimento, deste evento, acaba tornando-se maior, não no sentido físico, mas de que agora ele compreendia diferente. Um dia,
de maneira simbólica, bem ao final do texto, chega um médico, um doutor naquela região. E vendo que o menino apertava os olhos para ver o médico lhe oferece os seus óculos. E o menino, pela primeira vez, vê as coisas de fato como elas eram. É um dos momentos mais bonitos da nossa literatura contemporânea, porque é como se aquela criança transcendesse ao real e visse de maneira perfeita pela primeira vez e renascesse. E simbolicamente, este menino vai para a cidade junto desse médico para ter mais oportunidades e, é claro, para ganhar um óculos. Pensar na estrutura do texto Campo Geral é pensar em alguns aspectos bem importantes. Inicialmente, é claro, a questão do foco narrativo. Nós temos um uso de um narrador, como eu já citei, em terceira pessoa, mas que em vários momentos vai se fundir com a figura do personagem principal, do menino Miguelín. E ele vai fazer uso de uma técnica chamada discurso indireto livre, que é a mistura das falas do narrador e do personagem de forma em que nós não conseguimos determinar aonde uma começa e aonde a outra termina. Além disso, é interessante que nós demos a devida importância para o uso da linguagem. Aqui, diferente dos outros textos de Guimarães Rosa, nós temos uma obra em que a linguagem, a criação de palavras, o uso de expressões muito particulares é presente e importante. E é sempre central que nós guardemos essa observação crítica acerca dessa criação de palavras. Além disso, a fluência, que é muito musical, em alguns momentos relembrando a poesia. Além disso, nós temos a questão do tempo e do espaço. O tempo é o tempo do presente. Estamos falando aqui da primeira metade do século XX, as experiências dessa criança que são basicamente cronológicas com alguns momentos de flashback. E por fim, e não menos importante, a questão do espaço. O ambiente é o sertão, é a região do Mutum, é o meio das Minas Gerais. E é citado alguns eventos e locais próximos a essa cidade, mas todas elas muito próximas e ainda parte desse universo do sertão. Isso é um pouco do ambiente, é um pouco do contexto, é um pouco da estrutura da obra. Campo Geral é uma das obras mais importantes da literatura de Guimarães Rosa. Afinal de contas, ela trata de maneira muito simbólica sobre a experiência de vida de uma criança simples, mas ao mesmo tempo muito singular. O menino Miguelín, que tem aqui o seu momento de transcendência, de uma vivência particular daquele menino que via o mundo e não entendia e não enxergava direito, que tem um contato muito simbólico com o irmão, que é alguém que entendia e por isso passa rápido pelo mundo e vive nesse universo rústico e violento que não compreende. Mas depois do trauma da morte e depois, por exemplo, de conseguir agora enxergar, ele é outra pessoa. Ele vai para outro lugar e ele vai para um outro ambiente, ele transcende. Simbolicamente, nós temos aqui um cenário muito típico da literatura rosiana, de um herói no sentido de alguém que passa por uma travessia, às vezes física, às vezes espiritual, e que Guimarães trata de figuras muito simbólicas, crianças, pessoas que estão para morrer, os animais, os loucos, todos eles são seres que veem a realidade de modo sem amarras, diferente de nós, seres comuns. Isso são características que, ao lado de um narrador particular e de uma construção linguística muito particular, tornam uma obra absolutamente importante e que todos devem ler um dia. Então, pessoal, gostaram do nosso material? Quer conhecer um pouco mais? Faz assim, se inscreve no nosso canal, acesse o nosso blog e nos siga nas redes sociais. Um abraço!